Vamos falar sobre o Deltan Dallagnol, o deputado que perdeu o mandato, né? O ex-deputado, no caso, né? Que ele já recorreu hoje ao STF contra essa decisão tomada aí pelo TSE. E hoje ele ia prestar um depoimento, mas esse depoimento ficou para a semana que vem, a pedido da defesa. Ele ia prestar um depoimento à Polícia Federal sobre uma intimação que nem ele sabia, que segundo ele ficou sabendo pela imprensa, né? E a imprensa diz o seguinte, que ele tinha dado uma entrevista na Folha de São Paulo falando que os ministros do TSE teriam votado pela sua cassação movidos por interesses políticos. E aí, a CNN Brasil divulgou que esse depoimento seria para ele explicar essa fala dele que ele deu em entrevista à Folha de São Paulo. Isso ficou para a semana que vem, mas de fato a gente pode comentar, né, o que seriam esses motivos políticos que ele está dizendo, né, se de fato todos os ministros entraram num conluio e decidiram por caçar ele. E em relação também ao STF, né, que ele entrou com esse pedido hoje para ver se o STF derruba essa decisão, o que é difícil também de acontecer, né? Acho difícil, quer dizer, enfim, cabeça de juiz é sempre complicado, mas assim, tem elementos importantes aí para sugerir que vai ser um destino aí difícil pro deputado, né, ainda deputado, Deltan Dallagnol. Acho que começa primeiro na política, antes de chegar na questão do judiciário, mas eu acho que só para um indicativo de que dificilmente ele vai reverter essa decisão do TSE, que foi um placar unânime, né, inclusive com nomes ligados, né, se a gente quiser nessa ideia de que o presidente indica um nome, aí ele de alguma maneira está próximo politicamente. Se for isso, não aconteceu, não, né? Teve diversidade de quem indicou e o placar e o posicionamento foi unânime. Mas assim, quando a gente já começa a ter algumas evidências de que a coisa não está fácil para ele, formalmente, quando o TSE caça o mandato de um parlamentar, quem precisa dar a última palavra é a Câmara ou o Senado, né? Dependendo se é um senador. Isso por a própria interpretação do Supremo Tribunal Federal. Não tem nenhum sinal de que ele tem alguma chance nisso. Ele até, em entrevista pública, reclamou de que não tinha acesso ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que não estava conseguindo chegar na mesa diretora, que é quem referenda se aceita a decisão do órgão judicial na cassação ou se contrapõe. Então, acho imaginar que vai no Supremo Tribunal Federal. Alguns dos ministros estão, né? Porque tem ministro do TSE que está no STF. Acho pouco provável. E aí, então, o resultado é tentar diminuir os danos do ponto de vista político. Acho que não é tão simples quanto isso. Agora, Paulo, o que você achou, né? Voltando aí algumas casinhas, o que você achou da decisão em si, da cassação pelo TSE? Assim, é aquele negócio, ele caiu na própria armadilha, né? Eu acho que todo aquele discurso de moralização da política, né? O meu amigo Guilherme Macalossi, que é da Band do Rio Grande do Sul e meu colega de Gazeta do Povo, ele escreveu um artigo magistral sobre isso. Porque é assim, você prega a moralização da política e criaram aquela lei da ficha limpa, que é um negócio cheio de problema. Então ele caiu numa armadilha que tá lá na lei da ficha limpa, tá escrito lá, né? Então, para quem não acompanhou, o texto é claro, abre aspas aqui pro texto que tá lá, né? Os magistrados e membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de 8 anos, ficam inelegíveis. Então assim, isso aqui é uma excrescência. Você tornar o sujeito inelegível porque ele está sofrendo um processo administrativo. No caso, eles interpretaram que ele pediu exoneração para fugir de possíveis processos. Então, assim, saída, né, é complicado. A lei é complicada. Eles aplicaram a lei nele. Tá aqui. Então, assim, a decisão não tá errada. Tem que mexer na lei. Se a lei tá complicando a vida das pessoas, tem que mexer na lei. Então, assim, do ponto de vista legal, a cassação não foi errada. Porque eles estão cumprindo o que está lá na lei. É claro que você submeter uma pessoa a uma
inelegibilidade. Porque... conseguiu falar de primeira, eu não consigo. Porque ele tá sofrendo um processo administrativo que pode daqui a pouco inocentá-lo, né? Então, assim, você não tem a presunção de inocência. A lei tira a presunção de inocência. Então, assim, do ponto de vista técnico, tá certo. Agora, do ponto de vista político, você acha que eles vão pensar duas vezes, vão recuperar o direito político de um lavajatista que causou dor de cabeça para esses caras aí durante anos? Eu acho muito complicado. Acho que acabou, assim, para ele, né? Não sei. Parece que acabou mesmo, né, Rafael? Eu não sei se ele tem capacidade de reverter isso, não. Eu acho que, enfim, acho que sim, né? Tanto porque aqui tem dois elementos. Tem o pessoal, né? O mandato do Deltan. E tem, digamos, a relação da Lava Jato, né, e do Ministério Público, enfim, do esquema que resultou na Operação Lava Jato, e um esquema não é no mau sentido, não, né? Assim, teve uma cooperação, né, de organizações, Polícia Federal, Ministério Público e Poder Judiciário para resultar no que foi a força-tarefa da Operação Lava Jato. Então, mesmo tirando de lado, esquecendo por um minuto a questão do mandato do parlamentar individual, essa relação, né, essa institucionalidade que gerou a Lava Jato, ela tem sido enfraquecida por diversos canais. Dentro do Ministério Público houve mudanças importantes, né, ocorreram mudanças importantes no que resultou para dar força-tarefa na Lava Jato. Hoje é muito mais difícil, muito mais descentralizado. No mundo da política nem se fala, né? Assim, é uma série de decisões, porque é natural, né? Uma operação que se chocou e em alguma medida criminalizou a política. E no próprio Supremo, né? De decisões que alteraram um pouco o modus operandi, né? Questões que eram percebidas como legais no momento da operação, hoje não pode mais. Então, também dentro dessa questão mais macro, não é um bom momento, né, para essa institucionalidade, de tal sorte que eu acho que é mais do que o destino do Deltan, né? Eu acho que é uma outra maneira dessas organizações judiciais dialogarem com o sistema político, né? E vamos ver agora para onde que vai, né? Mas eu acho que mudou muito o esquema que propiciou lá a Lava Jato. Bom, vamos seguir então. Esse assunto aqui tá rendendo polêmica aqui no bate-papo, viu? O assunto do Deltan? Do Deltan. Mas assim, assim, a gente pode condenar, é o que eu tô falando, assim, a lei é problemática. Não é a decisão que é problemática, a lei. Então tem que mudar o que tá na lei. Você colocar uma casca de banana na qual você vai escorregar daqui a pouco. Que o pessoal tá falando que não tinha o processo administrativo aberto, né? E o que os ministros entenderam no TSE não foi a questão dele estar respondendo a um processo, mas sim dele em vias dele, né? Perspectiva de tinha sofrer, perspectiva e aí teoricamente ele pediu a exoneração como uma forma de não responder ou de não participar, né, entre aspas, desse processo, né? O Deltan, o que ele argumenta é que todos esses que iriam, né, o processo aconteceriam, nenhum deles teria como consequência, né, se ele fosse considerado condenado, eram punições mais suaves, assim. Então a consequência disso não seria uma consequência que enquadraria com o espírito da legislação, né, que é o sujeito se antecipando e tal. Mas a gente está discutindo, né, e eu acho que o Paulo chamou um pouco a atenção de um ponto importante, né. Aí olhando para a lei, a principal crítica é que ela, até no limite, ela poderia ser pensada como inconstitucional. Porque como você tem o trânsito julgado, isso ocorre só depois que esgotar todas as instâncias, né? Você está, digamos, descendo uma instância e a partir de uma condenação de um órgão colegiado já seria o suficiente para ter a perda dos direitos políticos, e aí isso não bateria com o ordenamento constitucional. O que eu acho que dá uma parte da polêmica, possivelmente, é porque a Operação Lava Jato e a maneira como esses caras, né, essas pessoas que estavam por trás, os de mais destaque, eles quiseram isso. Exatamente. Né? Eles quiseram isso. Uma das estratégias da Lava Jato foi trazer, digamos, a opinião pública para a defesa da causa do combate à corrupção. Da moralização da política. Então, quando você faz isso, digamos assim, você está
politizando. E aí que você está politizando, a coisa sai do se tinha realmente um processo administrativo, o que era, o que é a interpretação constitucional, e vira uma coisa, a política não gosta de lavajatista, aí vira um pouco, tá nesse terreno, né? Então, eu acho que essa é uma das razões. Hoje é muito difícil você se referir a qualquer desses nomes que já não seja percebido como político. Aí quando o Moro, por exemplo, né, o ex-juiz Sérgio Moro, assume um mandato, né, de um ministério no governo Bolsonaro, é uma outra maneira de estar dizendo, né, tá muito próximo lá com política, e agora, favas contadas, a gente não tem mais como escapar. Qualquer coisa que a gente vai falar aí vai ser muita polêmica. Quem gosta de um vai falar que outro.